Alcione, o que você quer dizer com isso? Que talvez Machu Picchu, então, foi feito por mão de obra humana mesmo, pelos incas mesmos, mas que talvez a ideia de construir Machu Picchu tenha vindo de fora. Olha, muita gente desconhece a história, e aí é muito importante, eu volto a dizer, a ciência, a história. O Império Inca, eu estou citando o Império Inca, que é o Império tardio, tá? O Império Inca, ele veio a existir como consequência de culturas muito mais antigas, como as culturas do altiplano da Bolívia, as culturas dos Aimaras, dos Tiahuanacos e outros povos que habitaram o altiplano da Bolívia. E só mais tardiamente nasce a cultura Inca. Ora, o Império Inca nasce, mas o Império todo como apogeu tem 100 anos de existência. Quando você fala isso, as pessoas, 100, o Egito tem lá, cada dinastia faraônica tem isso. Então, assim, o Império Inca, do zero ao seu apogeu até a queda, tem 100 anos. Agora, tem um cara, ele é o Império Inca e se chama Pachacuti. Esse cara, até subir ao poder, os Incas eram um povo como qualquer outro, tentando sobreviver nos Andes e tudo mais. E quando esse cara sobe ao trono, quando ele assume o poder de ser o Inca, o filho do Sol, por herança do pai dele, e ele vem ao trono, ele tem ideias extraordinárias que até então ninguém havia tido. E ele passa a implementar a ideia de que os Incas, então, se transformassem no Império mais tarde. É dele a ideia de mandar fazer Machu Picchu como uma espécie de cidade sagrada aonde a elite inca, aonde os governantes e os sacerdotes iam para meditar sobre os grandes temas e reflexionar. Aliás, essa é uma teoria minha, tá? Olhando os escritos de Hiram Bingham, o arqueólogo americano que encontrou Machu Picchu, ela nunca, na verdade, esteve perdida, ela esteve oculta por um tempo. Depois de muitas pesquisas e conversando com muitos arqueólogos e muita gente, eu comecei a perceber, na verdade, que Machu Picchu não era conhecida sequer pelo povo, por parte do povo. Por quê? Porque senão eles teriam entregue Machu Picchu aos espanhóis, que procuraram, nunca encontraram nada. Os espanhóis, quando Pizarro invadiu a costa e chegou com os soldados ao Império Inca, eles matavam, eles cometeram horrores. E ali os incas que eram aprisionados revelavam os mistérios. Por isso disse que sumiu o disco solar inca, que era um disco que estava no Coricancha, que é o Templo do Ouro em Cusco, que era um objeto sagrado que reverberava, emitia vibrações. Nunca se encontrou isso, mas ele é descrito nas crônicas dos historiadores espanhóis. Nunca se encontrou esse disco solar que os místicos tanto falam. Se Machu Picchu fosse conhecida por todo mundo, alguém teria falado isso para os espanhóis, eles teriam chegado até lá. O fato é que os espanhóis nunca chegaram a Machu Picchu. Os espanhóis perseguiram os incas até as fronteiras da Amazônia. A elite sacerdotal inca sumiu. Isso levou a teorias extraordinárias, como passaram por um outro portal. Eu brinco dizendo que a Amazônia muito provavelmente oculta lá uma origem inca de sangue real que ficou perdida. E você já tem historiadores e arqueólogos falando dessas teorias. Mas eu digo isso há muitos anos. Então, o porquê, por exemplo, de um cara como Pachacuti. Então, um cara como esse sobe ao trono, manda fazer estradas por todo o império, interconecta todo o império, manda construir Machu Picchu, manda edificar Cusco, a cidade sagrada. O Império Inca, na verdade, é chamado de Império de Tahuantinsuyo. Eu não estou com ela aqui, eu sempre uso o que a gente chama popularmente de Cruz Inca. O Império de Tahuantinsuyo significa o Império das Quatro Direções, norte, sul, leste, oeste. E aí esse camarada, ele cria setores para governar cada parte do império. E ele era tão genial que mesmo a cosmovisão inca deu um salto quântico nessa época. Por exemplo, ele resgata o culto ao Wiracocha. Quem é o Wiracocha? O Wiracocha é a figura das mais emblemáticas da história do planeta Terra. É uma figura branca, um ser branco, barbado, que aparece impresso na Porta do Sol em Tiahuanaco, no altiplano da Bolívia, com dois bacos, dois cetros de poder, mostrando que ele tinha poder. E ele foi cultuado por todos os povos do altiplano da Bolívia. Quem era o Wiracocha? Ele aparece nos Andes como um ser branco e barbado, ensinando os povos indígenas e revelando conhecimentos. Lembra que eu falei do paradigma ufológico, que a gente precisava separar, que existia uma parcela dessas inteligências? O Wiracocha se encaixa aí, ele traz ensinamentos ligados ao bem-estar humano, à agronomia, à espiritualidade e esses conceitos que fazem com que o povo viva melhor.
E esse culto havia sido abandonado. E o Viracocha foi confundido pelos incas. Quando os espanhóis chegam na costa, eles veem porque quando o Viracocha foi embora, ele tem uma profecia dizendo que ele retornaria no fim dos tempos para reedificar novamente o império. Não o Inca, nesse caso o império todo, glorioso. E os incas entenderam aquilo como o retorno do Viracocha para eles. Quando os espanhóis chegam na costa, os espanhóis nunca conquistaram o Império Inca. Eu tenho dito isso há muitos anos. Os espanhóis veem Pizarro, as luzes refletindo do sol sobre as armaduras de metal de Pizarro, o cavalo que eles não conheciam, é o retorno do Viracocha. Pizarro, branco, barbado, Deus voltou. O que os incas fazem? Eu já volto no Pachacuti. Os incas levam Pizarro para dentro do Coricante, do Palácio Real Inca. Ora, quando o Pizarro está lá, olha, aquelas milhares de índios fazendo assim para o Inca, ele, como um grande estrategista militar, o que ele pensa? Se a gente prender esse cara, acabou o império. É isso, é essa a genialidade de Francisco Pizarro. Ele prende o Inca, cai o império. Para vocês terem uma ideia, existia um exército tão grande na época de Pizarro, de 200 mil soldados, que era tão grande que estava estacionado no Equador. E esse 200 mil soldados. Quer dizer, o Império Inca no seu auge pode ter atingido 20, 23 milhões de pessoas. Como é que meia dúzia lá, de 40, 50 cavaleiros, com espadas, iam dominar o Império? O fato é que eu estou falando do período tardio. Então, mas Pachacuti resgata o culto ao Viracocha. E aí, quando os espanhóis chegam, eles entendem como o retorno do Viracocha. Quem era o Viracocha, que é a igreja dos Mormons? Joseph Smith, no seu livro, é muito interessante falar isso, tem gente que não sabe, dizia que era Jesus. Que tem uma profecia nos evangelhos, onde Jesus, depois que ressuscita, diz que ele precisava apacentar outros rebanhos e visitar outros povos no futuro. E os mormons entendem, Joseph Smith, você vai ler no livro do Mormon, está lá, eles entendem que esse Deus branco e barbado que perambulou pelos Andes, como no México, ou na Bolívia, no altiplano da Bolívia, na Porta do Sol, ou entre os Incas, poderia ser Jesus. É claro que eu não sei se era Jesus e nem vou perder meu tempo tentando achar isso, porque eu acho que não teria resposta. Mas fato é que nós temos uma divindade branca, barbada, física, retratada em todos os templos, que perambulou ao longo de gerações nos Andes, trazendo conhecimentos extraordinários. Agora, o mais surpreendente era Jesus, e aí eu descobri, eu dizia que não ia poder dizer se era Jesus com certeza, mas aí até então, por isso eu volto a dizer a importância da ciência. Eu fiquei sabendo de uma descoberta em 2004, 2005, por arqueólogos ingleses e americanos, que eles fizeram numa montanha na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, a mais de 5 mil metros de altitude. Eles descobriram uma múmia, uma mãe com uma filha, a neve manteve preservado, e ali na oferenda, olha o que tinha, a figura de Viracocha. O que isso muda? Talvez nem o pessoal dos Mormons saiba disso, estou contando em primeira mão aqui. O que muda? Muda que essa descoberta foi datada de mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos atrás. Ou seja, muito anterior a Jesus, já se tinha a figura de Viracocha. Quem era esse Viracocha? Então, a gente quando fala de Machu Picchu dos Incas e de Pachacuti, eu digo o seguinte: Pachacuti teve tecnologia extraterrestre para construir Machu Picchu? Claro que não. Agora, quem era ele? E talvez o insight, a consciência desse ser era 1000 anos à frente da consciência dos outros indígenas que moravam ali. Quem era ele, o porquê ele nasceu ali naquele momento e o conhecimento que ele trazia, o que ele teve acesso para mandar fazer Machu Picchu, aí era especial, porque quando você vai lá, você sabe que mesmo os céticos, que não acreditam em nada, quando chega lá, eu já vi médicos, gente que eu levei lá nas minhas jornadas, que não acredita em Deus, em nada, em espiritualidade, nada, chorar com lágrimas. Eu não sei o que aconteceu comigo, até fiquei envergonhado, sai, vai para lá. Eu levei a Mito Gottswami, agora tudo bem com a Mito é suspeito porque ela é físico quântico. Eu levei a Mito Gottswami a meditar em Machu Picchu, ela achou extraordinário. Mas fato é que, então, nós temos inteligências especiais, que aí tem um conhecimento especial, tá? Eu vejo mais nessa direção. Agora, eu vou deixar uma outra dúvida aqui. Será que o Viracocha mandou fazer Machu Picchu assim, porque achou que tinha que mandar fazer Machu Picchu? Ou será que aquela realidade mágica do que representa Machu Picchu existe numa outra realidade, algo parecido com aquilo, e Pachacuti capta parte do que é aquilo
e materializa fisicamente de forma rudimentar. Se isso for verdade, Machu Picchu já é extraordinário. Imagine então no que ele se inspirou numa outra realidade de consciência para manifestar aquilo. Por que eu acredito muito nessa possibilidade? Porque pessoas têm vidas transformadas sem que ninguém diga lá, nada. A grande surpresa quando eu escrevi o livro Noites Mágicas em Machu Picchu, que foi um grande best-seller no Brasil, vendeu quase 15 mil exemplares, e qualquer livro, para quem é escritor sabe, que vender 2 mil exemplares, 90 e poucos por cento dos livros não vendem 2 mil exemplares. Noites Mágicas em Machu Picchu vendeu quase 15 mil por uma editora pequenininha que depois parou, acabou. Eu tenho muitas solicitações de reedição, mas eu tenho que pensar nisso porque eu tenho a continuação dessa obra. Mas quando eu escrevi Noites Mágicas em Machu Picchu, muita gente me perguntou, cara, o livro é bárbaro, mas você não explica Machu Picchu. Eu falei, aí que tá o problema. Você não precisa, não tem que explicar aquilo. Lugares como Machu Picchu, como outros lugares da Terra, eles existem, eles são autoexplicados em si mesmo. O papel desses lugares, que a gente chama de centros de energia e poder da Terra, não é a gente tentar explicá-los, é que quando as pessoas vão lá, eles estão conectados com realidades mágicas, não deste mundo que a gente não compreende direito, que impacta a consciência das pessoas. Ninguém que vai a Machu Picchu, ninguém que vai a esses lugares, a Tiahuanaco, volta para casa como foi. Volta com a consciência manifestada, a consciência transformada. Sabe? Pelo menos nem que ela dê um passo em direção, poxa, tem algo diferente no mundo. Então, a importância maior, e são milhares de pessoas que eu já levei a esses lugares, e um dos próximos vai ser o Juliano Posati, o pessoal lá, a gente vai lá, não para explicar Machu Picchu. Você tentou explicar Machu Picchu, você perdeu. Não, acabou. Não vale nem a pena. Então eu contei as experiências mágicas que eu vivi nesse lugar em Machu Picchu, em forma de metáforas. E eu vivi algumas experiências muito mágicas que isso é tema para um futuro, talvez, que eu me reluto um pouco a contar, porque aquilo serviu para mim, para o meu momento. Eu não quero fazer aquilo uma verdade, porque as pessoas vão lá, então Machu Picchu é aquilo. Não, aquilo é a minha experiência enquanto em Machu Picchu, enquanto no Lago Titicaca. As linhas de Nazca, quando a gente começou a operar, a fazer viagens de conhecimento para Nazca, eu peguei um helicóptero, a gente foi lá, eu sobrevoei Nazca, sabe, de helicóptero. Hoje não é mais permitido sobrevoar de helicóptero porque por uma série de problemas lá. Então eu levava inclusive os grupos de helicóptero, hoje a gente sobrevoa de avião, é bom também. Mas eu sempre me perguntei o seguinte, eu nunca achei que aquilo eram bases, pistas de pouso para naves extraterrestres, porque se as naves atravessam o universo, vão precisar de pista para pousar na Terra? Claro que não. De qualquer maneira, eu sempre estava com a pulga atrás da orelha em relação a isso, até que a gente fez um feito, pela primeira vez na história. A gente mandou, eu e o Gevar mandamos um convite para o Danic, e a gente levou quase 60 brasileiros com Eric von Däniken para Nazca durante 10 dias. Foi bárbaro, foi histórico. Então eu pude entender um pouco mais o conceito do Danic, do que ele fala, e aí eu percebi o mais importante, que talvez nem no livro dele, Os Deuses Astronautas, as pessoas percebam. O mais importante talvez não é achar que aquilo tem a ver com extraterrestre, mas é perceber que quem criou aquilo trouxe realmente a ideia de outro lugar, talvez tenha sido inspirada. Para que serviam exatamente as linhas, eu não sei. Eu acho muito, eu gosto muito da possibilidade de que tudo aquilo tem muito a ver com o sagrado e o religioso da época, que Nazca, na verdade, é uma espécie de Jerusalém. O colibri significa isso, o macaco significa aquilo. Naves podem ter descido ali, sim, mas não as naves extraterrestres. Vocês vão me ouvir muito falar isso, eu sei que pode ficar um pouco confuso. Aí é aquela parte do fenômeno ufológico que eu chamo de inteligências que trabalham junto com a humanidade nos bastidores. Aí você pode falar de mestres ascensionados, você pode falar nas tradições de Shambhala quando for ao Oriente, mas não estou falando de ET. ET é outra coisa. ET não criou a gente, não acredito nisso, acho que é um tiro no escuro, isso não. A não ser que você chame de extraterrestre essas inteligências, aí tudo bem. Mas aí se eles não vêm do nosso universo, não são ETs. Porque ETs lembra muitos filmes de ficção científica, com corpos. Eu não estou falando disso, estou falando de inteligências que talvez nos bastidores tenham criado a vida na Terra. E é claro, mesmo para quem é religioso, se Deus criou, usou anjos, arcanjos, ou nas tradições budistas usou bodhisattva, sei lá o quê, e criou tudo que está aí. Então, essas incursões às culturas pré-colombinas, eu levei
Gente, eu vou lá há mais de 16 anos, eu levei mais de 10 anos para começar a entender alguma coisa de um ponto de vista mais quântico, sabe? E aí eu comecei a perceber, poxa, por que um cara como o Wiracocha é nele? O Império Inca é o Wiracocha. Se você tirar o Wiracocha, acabou o Império Inca. Não tem, você tem um grupo de índios igual os outros, com uma cultura, etc. Mas é nesse cara. Será que, como eu disse num programa, numa edição anterior, será que ele, às vezes alguns cientistas criam teorias extraordinárias ou são as teorias extraordinárias que estão prontas para serem manifestadas e a gente só capta isso? Eu acho que é muito disso, sabe? Eu acho que só agora a gente está conseguindo estar preparado. Então você que está me acompanhando, eu diria assim, pense na contramão. Se todo mundo está falando uma coisa, pense diferente. Se você quiser revolucionar, ou quiser captar, ou ser um instrumento para trazer algo que vai quebrar um paradigma, consciência e pense o diferente. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.